Então vamos entender o capítulo 10. Lembrando que eu sempre leio o versículo último do capítulo anterior, para a gente continuar a reflexão. Então vamos pegar o versículo 26 do capítulo 9. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto. É assim que pratico o pugilato, mas não como quem fere o ar. Trato durante o meu corpo e reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Capítulo 10, versículo 1. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos atravessaram o mar. É óbvio que nós estamos reportando a nossa mente para a saída do Egito e a travessia do mar vermelho. E na nuvem e no mar, porque a nuvem fazia sombra no calor escaldante da manhã, e como no deserto à noite é muito frio, a nuvem esquentava os hebreus. Na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Então está vendo que Paulo está dizendo que na nuvem e no mar eles foram batizados. Aquela travessia era símbolo de um batismo do Antigo Testamento. Então Paulo está explicando que ali todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Todos beberam a mesma bebida espiritual. O alimento espiritual é o maná que caía do céu. A bebida espiritual era a água que brotava da rocha. Pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Isso aqui é interessante porque a gente só encontra aqui. Está dizendo que a rocha os acompanhava. Imagine a rocha aqui. Mas já nós andamos 1 quilômetro. Pois é, aí está dizendo, a rocha nos acompanhava. E essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Paulo está dizendo que além deles ter visto aqueles milagres, além deles ter visto o sobrenatural de Deus, o rosto de Moisés brilhar, a água brotar da rocha, Deus trazer codornizes para entregar carne no deserto para a crente comer, Deus fazer a roupa do corpo deles crescer que não tinha 25 de março. Além de ver todos aqueles milagres, batizados naquela água, eles pereceram no deserto. Se eu trocar em miúdos, Paulo está dizendo, o batismo não salva ninguém, porque todos foram batizados no mar, mas se rebelaram contra Deus e pereceram no deserto. Às vezes até parece um pouco que Paulo, ele não é muito fã. Lembra lá na carta anterior? Eu posso contar no dedo quem eu batizei, porque Deus não me chamou para batizar ninguém, Deus me chamou para evangelizar. Então parece, mas só parece mesmo. Só parece mesmo. Eu vejo um fã de Paulo, eu quero ser batizado por Paulo. Paulo fala, não, vai procurar outro para te batizar aqui, eu não vim. Já pensou? A fé da pessoa até ir embora, Então Paulo não era, mas Jesus falou, aquele que crê e for batizado
será salvo. Então, só se batiza quem crê, porque tem que crer para depois ser batizado. Só se batiza quem crê. Quem não batiza está precisando crer. Então, Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Paulo parece não ser muito fã, porque parece que ele não vê um grande resultado. É por isso que é simbólico. É simbólico, é uma confissão. Mas Paulo jamais discordaria de Jesus. Ele só está dizendo que aquela multidão que foi batizada em Moisés pereceu na rebeldia. Ora, versículo 6: esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más. Então ele está dizendo que o que aconteceu ali serviu como exemplo para que nós não viéssemos repetir as atitudes dele. E quais são as atitudes deles que nós não podemos repetir? Paulo vai explicar. A fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Que coisas más são essas? Aí começa a lista. 1. Não vos tornei idólatras, como alguns deles. A primeira coisa que fez eles perecerem foi a idolatria. Moisés desce com as tábuas, eles já estavam no bezerro de ouro. A primeira coisa é a idolatria. Segundo está escrito, o povo sentou-se para comer e beber, depois levantou-se para se divertir. Em outras versões está até farrear, farra, levantou para farra. Se divertir aí está como? Folgar. Eu acho que foi na King James que eu li farrear. Nem nos entreguemos à fornicação. Segunda coisa que eles cometeram, que Paulo está dizendo, é a fornicação. Interessante que a fornicação está ligada ao pecado da idolatria, porque a idolatria também é prostituição no Antigo Testamento, né? Israel é comparada a uma prostituta, ali a gente vê, né? Quando o Senhor fala para o profeta, pega uma mulher de prostituição, depois ela vai e Deus manda o profeta perdoar ela e trazer de novo. Assim é Israel, eu com você, tendo que perdoar a prostituição de vocês com outros deuses. Então, fornicação está ligada à imoralidade sexual, está ligada a uniões conjugais ilícitas, está ligada à idolatria. Como alguns deles se entregaram, de modo, ali na parte de Balaão também, Balaão é contratado para fazer o povo de Israel pecar, e quando a ideia que ele tem para fazer o povo de Israel pecar é fazer com que os filhos de Israel se relacionassem com as mulheres dos povos pagãos ali. Isso é tido como fornicação. De modo que pereceram num só dia 23.000. Não tentemos ao Senhor. Segundo o pecado, o terceiro maior pecado aqui é tentar a Deus. Tentar a Deus. O famoso, talvez, colocar Deus na parede. Tentar a Deus. Se Deus não resolver o problema da minha vida, Ele vai ver o que eu vou fazer. Tentar a Deus. Não é? Tentar a Deus. Como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pela serpente. Não murmureis. O quarto e último grande pecado deles no Antigo que serve para nós é a murmuração. E a murmuração está ligada ao pecado de não tentar ao Senhor. Murmuraram, cadê carne? Estou no deserto, e lá Deus vai trazer carne, no deserto não tem nada, só tem cobra,
só tem lagartixa. Aí tem um salmo lá: porventura poderia Deus preparar uma mesa no deserto? E Deus encheu eles tanto de carne que a Bíblia diz que saía carne pelo nariz. Porque Deus provou que Ele provê carne no deserto. Não murmureis como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador, o famoso anjo da morte. Versículo 11: estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução. Nós fomos atingidos pelo fim dos tempos. Está vendo esta linguagem da eminência de Paulo em querer que a gente não perca tempo com muitas preocupações, porque ele vê que o que sobrou para nós é o fim dos tempos, né? Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos, né? Então Paulo está dizendo que nós fomos atingidos pelo fim dos tempos. Então tem aproximadamente 2000 anos que nós estamos vivendo o fim dos tempos, né? Aí o pedófilo Biden lá ganhou as eleições, né? Aí acontece um monte de coisa, aí o crente: estamos nos fim dos tempos. Há 2000 anos que Paulo está dizendo, nós fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos aconteceram tiveram medida humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará meios de sair dela e força para suportar. Amém? Perguntas? Então Paulo está dizendo que nenhuma tentação nos sobreveio que não seja humanamente tolerável, suportável e vencível. Esse negócio de ser crente é muito difícil. Paulo, como é que esse negócio de ser crente é muito difícil? Porque as suas preocupações são humanas. Deus não permitirá que vocês sofram além das vossas forças. Então Paulo está dizendo que toda a nossa dificuldade, ela é vencível. Não existe nada que nós, com a ajuda de Deus, não consigamos resolver. Para Paulo, tudo que nos sobrevive tem jeito. Nossa, mas eu estou vivendo de um jeito que não tem jeito. Você está vendo como é que às vezes as pessoas vão se atropelando? Todas as vezes que a sua luta é maior do que o seu Deus, você está meio perdido no Evangelho. Você está meio, né? Você está aqui, está dentro, mas mais perdido que segue um tiroteio. Porque se você acha que tem alguma coisa lá fora mais forte do que a força que você tem aqui dentro, você está perdido no Evangelho. Porque Paulo diz que nenhuma tentação que vier sobre nós é tentação apenas humana e não vai além do que nós podemos suportar. Irmão, eu estou passando por uma coisa, você não está na minha pele para saber. Graças a Deus que eu não estou na sua pele para saber. Mas de uma coisa eu sei: vai passar. Porque é humana. É humana e não é mais forte do que você e seu Deus juntos.
14. Eis porque, meus bem-amados, deveis fugir da idolatria. Falo a vós como as pessoas sensatas. Julgai vós mesmo o que eu digo. Isso aqui é muito importante. Quando Paulo diz, julga você o que eu estou dizendo, é porque conselho não é doutrina. Porque se é doutrina, você não tem que julgar em nada. Se eu estou dizendo que você pode discutir comigo, é porque nós estamos tendo uma conversa aberta. Entendeu? Paulo está tendo uma conversa aberta. Até agora ele não está mandando, ele está tendo uma conversa aberta. Tanto que, quando a gente chegar, seja hoje ou seja na outra, no capítulo 11, tem muita tradição envolvida. Muita tradição envolvida. Então, quando Paulo disse, julga vocês mesmo o que eu estou dizendo, é porque ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, assim como qualquer líder de você, a te instruir. Ele é o pastor da igreja. Ele está instruindo. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo. Paulo está fazendo um comparativo com o que aconteceu lá com os pais dos hebreus, o povo de Israel. E agora, você sabe que o capítulo, logo mais à frente, Paulo vai falar do capítulo da Santa Ceia. Então ele está preparando esta reflexão. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Visto que todos participamos desse único pão, considerai o Israel segundo a carne. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas. Quando ele diz, vejo Israel segundo a carne, é claro que ele está dizendo do Israel. Porque lembra, foi ele que nos fez Israel de Deus. Então, ele está falando do Israel, dos israelitas mesmo. Veja o Israel segundo a carne. Quando eles vão ao templo fazer sacrifício, aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar. Paulo está dizendo que quando os israelitas vão no templo fazer sacrifício e comer do sacrifício, é porque eles estão em comunhão com o altar do sacrifício. Comunhão com o altar. O que quero dizer com isso? Que a carne é alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles o esmolam a demônios e não a Deus. O problema é a carne de novo. Paulo está dizendo que a carne ou a comida oferecida no tempo pagão não é nem que eles estão ofertando a algum Deus ou a algum ser superior, que eles estão achando que... Não, eles estão sacrificando mesmo a demônios, com a consciência para o mal. É quase que meio que cortando galinha preta na encruzilhada. Paulo está dizendo, por quê? O que Paulo está dizendo? Tem alguma pessoa dizendo, mas essa carne aí é carne. Carne é carne em qualquer lugar. A Paulo está dizendo, essa carne está sendo sacrificada a demônios. E é por isso que ele vai explicar, quem come do altar vai fazer comunhão com o altar dos demônios. Aí, vamos deixar Paulo explicar. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que Ele? Amém? Paulo está dizendo mais uma vez essa discussão sobre carne sacrificada a Ele, que tem hora que ele fala: come de tudo que está diante de você, sem ninguém falar nada, mas se falar, sua consciência já pegou porque te avisaram. Mas Paulo está dizendo para eles não comer da carne que é oferecida especificamente ao altar do templo pagão, porque se tinha alguém lá pegando aquela carne para comer, mesmo sabendo que estava sacrificado aos deuses dele, Paulo está falando não é de deuses coisa nenhuma não, é aos demônios. E quem comer desse sacrifício vai estar fazendo comunhão com o altar dos demônios. Então, esse momento Paulo está alertando eles que não se deve comer da carne que é especificamente levada ao sacrifício dos demônios no templo pagão. Versículo 23. Tudo é permitido. Aí o crente, eba, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure, irmão, agora o negócio é sério. Por quê? Porque esse versículo aqui é muito sério. Ninguém procure. Quer ver? Eu vou pedir até para ler no seu microfone, né? Leia, né? Satisfazer os seus próximos, o seu próprio interesse, mas do próximo. 25. Amém. Vamos parar no 24 aqui. Ninguém procure satisfazer os seus próprios interesses, mais do outro. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem o costume de dizer assim: irmão, você não está gostando do que eu estou fazendo, não? Eu não vim para agradar ninguém, não. Só que por que eu digo que a gente está num conflito? Porque a gente tem que entender uma coisa. Lógico, Jesus, as pessoas têm o costume de... A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz assim: ah, se o apóstolo falou isso e Cristo falou isso, eu fico com Cristo. Muito cuidado quando a gente pensa desse jeito, porque aí a gente vai começar a escolher o que a gente quer que seja de Deus na Bíblia. A gente tem que entender que Jesus não desceu para pastorear a igreja, no sentido literal da palavra. Ele é o cabeça da igreja, mas ele dá instruções aos homens, aos líderes, para poder exercer autoridade e trazer orientação. E Paulo é um desses. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aparentemente Jesus não desceu para agradar ninguém. Você viu como é que ele agia, né? Se não gostava, não está nem aí. Mas agora Paulo vem com uma visão de começar a fazer de tudo para agradar a todos. E aí a gente, não, mas aí eu fico com Jesus, eu não vim para agradar ninguém não. Mas se a gente for começar a escolher qual palavra é de Deus na boca de que apóstolo a gente gostar, a
coisa vai começar a ficar complicada. Ou a Bíblia é a Bíblia completa, ou você vai começar a escolher o que é melhor para você. Aí fica fácil. Paulo está dizendo, como pastor de igreja, ninguém procure satisfazer o seu próprio interesse, mas o do outro. Não sei o que estava acontecendo lá não, mas Paulo jogou essa. Já imaginou, tem um problema acontecendo aqui? Pode falar. Vamos continuar. Tudo que se vende no mercado por meio sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Pois a terra, tá vendo? Paulo está dizendo, a terra e tudo que nela contém pertence ao Senhor. Se algum gentil vos convidar e você aceitar o convite, come de tudo o que for oferecido, sem suscitar questão por motivo de consciência. Mas se alguém disser, isso aí, essa picanha que você está mordendo aí, eu acabei de pegar no barquinho lá para Iemanjá. Que isso é imolado aos ídolos, não comais, em atenção a quem vos chamou, e atenção por respeito de consciência. Olha, Paulo está dizendo, não é que você não vai comer, que Iemanjá tem uma coisa, aquilo ali, não, que Iemanjá não é nada, e a carne foi feita para ser comida mesmo. Paulo está falando que o problema da consciência ele não é tua, o problema da consciência é do teu vizinho que te convidou, porque você virou as costas, eu trouxe o crente aí que ele comeu a carnezinha da Iemanjá. Não sei não, esse crente aí, ele não perdoa nada. Paulo está falando que não é a minha consciência que vai me acusar, porque se te acusar você já está errado. Você tem a consciência de que aquilo ali não é nada. Ele está falando, é pela consciência de quem te convidou que você não vai comer. Para você não ser enlaçado nessa armadilha, né? Não comais em atenção a quem vos chamou. A atenção e por respeito à consciência desta pessoa. Digo a consciência dele, não vossa. Porque a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência. Ou seja, quem é esse que não é crente querer dar lição de moral para crente? Primeiro vai se converter, depois a gente conversa, né? Ou seja, Paulo está dizendo, por que a minha liberdade é de ser julgada por outra consciência? Se tomo o alimento e dou graças a Deus, por que seria eu censurado por causa de alguma coisa? Porque dou graças a Deus. Peguei, orei, já era. Mas por causa da criatura que me convidou, na hora que ele jogou a armadilha, eu já deixei pela consciência dele, não da minha, porque eu sei que aquilo ali não significa nada. Leve, melhor, leve. Conclusão. Não é que não convém para você, mas se não convém, não convém mesmo, né? A sua consciência faz parte disso. Mas se você achar que não tem nada a ver, é pela consciência da pessoa que te convidou, não a sua.
provavelmente, sim, assim, provavelmente isso acontecia muito aqui nessa época. Hoje, se eu te conto, um ímpio te convida, você, ele não vai falar, acabei de pegar isso lá no despacho. Isso acontecia muito aqui. Hoje, quase isso não vai acontecer, né? A pessoa comprou, ela vai te chamar para comer, ninguém que me chamou para comer nunca falou isso aqui é de lá, peguei lá não sei aonde. Mas aqui acontecia muito. Mas o problema, se você, deixa eu pegar a sua fala, vamos supor que se eu vou num açougue, eu vou botar um exemplo aqui, se eu vou num açougue, eu sei que aquele açougueiro, né, ele consagrou isso e depois ele foi vender. Aí eu vou lá e compro, faço a minha comida, porque a minha consciência, a quem ele ofereceu não significa nada. Agora, se ele me convidar para comer e ele falar, aí talvez eu não coma pela consciência dele, não a minha, porque eu não sou obrigado a ir no mercado e ficar sabendo de quem antes de comprar consagrou não sei quem. Mais ou menos assim, entendeu? A consciência, eu dou valor à consciência dele quando a gente está um do lado do outro, porque quando eu estou longe, nessa questão, eu sei que Paulo falou, de Deus é o dono da terra de tudo. Toda a sua plenitude, e a minha consciência não me condena. Eu não me arriscaria a vomitar nenhum despacho dentro da igreja. Conclusão. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei ocasião de escândalo para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus, assim como eu me esforço por agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas do número maior, a fim de que sejam salvos. Era essa questão aqui que eu queria falar, que é mais forte do que a outra que foi colocada, não é? Eu me esforço para agradar a todos, não procurando o meu interesse pessoal, mas o do maior número, a fim de que sejam salvos. Quem é que faz uma coisa dessa hoje, irmão? Está mais para perto de que eu não tenho obrigação de agradar ninguém, é o que a gente mais ouve. Nem Jesus agradou. Eu sou desse jeito, vocês é que tem que me amar. Paulo parece estar meio exagerado, mas eu não vou ficar discutindo com Bíblia, né?
Paulo está dizendo assim: eu me esforço para agradar o maior número que eu puder, a fim de que eles, sempre é o que ela leu, o que ela falou, evitando conflito, evitando confusão, para ver se salva o maior número de pessoas. Quantas pessoas que saiu da igreja por conflito, por não achar o seu espaço, ou quando na igreja tem muita... Eu nunca vi esse negócio de panelinha, talvez é porque eu não me misturo mesmo, né? Mas quando se forma muita panelinha e você deixa alguém isolado, você está buscando o interesse da sua turminha, o seu próprio interesse, ao invés de fazer o máximo do esforço para tomar aquela pessoa junto com você. Então é isso que Paulo está dizendo: para não perder ninguém, eu me esforço para me tornar, vou colocar assim, né, já que eu posso melhorar, Paulo, eu me esforço para me tornar uma pessoa mais agradável ao maior número de pessoas que eu conseguir. Ficou melhor do que agradar a todo mundo, me tornar mais agradável, porque às vezes você pode ser uma pessoa desagradável, né? Eu me esforço para me tornar uma pessoa mais agradável a todos. E o último versículo é... não, já acabou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entramos no capítulo 11. Não, a ceia, mas não consegue parar na ceia. Vocês vão entender porque esse capítulo vai render para o outro dia, né? Mas tem tempo para a gente entrar nele. Mas até aqui tudo bem, né? Alguém acha que Paulo foi exaltado: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se ele estiver imitando Cristo, dá na mesma, né? Sim, tem pessoas que acham que Paulo devia ter falado: assim como eu imito a Cristo, me imitem também. Dá na mesma. Sede meus imitadores. É porque não tem outro que fala isso na Bíblia, né? Sede meus imitadores, assim como eu imito Cristo. Então, essa parte que pegou, Jesus realmente, né, ele não veio se fazer de tal. Jesus tinha um propósito, Paulo tem um propósito específico, mas isso não quer dizer que ele não imita Cristo. Quando ele fala, eu estou tentando agradar a todos, como ele falou, fiz-me de judeu para ganhar judeu, disso para ganhar aquilo. Paulo, ele está honrando o propósito de Cristo, que é salvar a maioria. Jesus falou: dos 12 salvei 11, um não deu. Nem Jesus conseguiu salvar todo mundo. Então está no contexto do caráter de Cristo, sim, querer salvar o maior número de pessoas. E é isso que Paulo está tentando fazer. Sede meus imitadores, como eu mesmo sou de Cristo. Capítulo 11.